Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre terras raras e, como eu prometi para vocês, esse é um assunto que a gente vai trazer recorrentemente ao nosso programa. E para falar sobre o que é terra rara, mas sobre aspecto técnico, onde a gente usa, no nosso dia a dia, da caneta, que deve ter algum produto com terras raras aqui, eu convidei o senhor Gilberto de Campos, que ele é químico, físico e matemática. Tudo aquilo que a gente ia mal na escola, ele se formou, se graduou nisso, né? E vamos bater um papo e ele vai explicar como é que no dia a dia da gente, por que é tão importante as terras raras para o Brasil nesse momento. Gilberto, queria te agradecer demais, porque você tem uma formação que eu invejo, químico, físico e matemático. Você gostava disso tudo mesmo? Gostava. Passou tudo? Você era bom aluno de química? Mas... Não, nunca fui bom aluno, nunca mas eu foi gostava. Bom, mas... Mas hoje você está entre uma das pessoas que mais conhecem terras raras. Você trabalha com isso desde a década de 60, né? Isso. Me explica um pouquinho se é verdade toda essa onda que estamos vivendo de terras raras no Brasil. Você estava falando aqui no bastidor que terras raras não é novo, né? Não é uma coisa nova. Não é coisa nova e não é rara. Não é rara? Não é rara. O Brasil tem muita terra rara. O processo é rara porque ela é difícil de separar, difícil de produzir. Mas ela não é rara. Tá? Aqueles 15 elementos que tem os lantanídeos na tabela periódica são as terras raras. E elas são muito parecidas. Então, para você separar uma da outra, tem uma tecnologia, um avanço tecnológico muito grande. Então tinha que chamar terra difícil. Podia chamar terra difícil. Elemento difícil, também não é terra. Elemento difícil. Entendeu? Mas tem terra rara em tudo. Granito, tem o pão de açúcar, sabe? Tem muito. Pão de açúcar no Rio? Então, ela ocorre em vários locais. Tá. Existem alguns minérios diferentes da monazita, que é o nosso caso, que contém terras raras. E cada um deles tem uma tecnologia diferente. Tá, no caso assim, você falou nosso caso, porque no caso nosso da ADL... caso da ADL. Da ADL. Vocês exploram a monazita, é isso? Nós exploramos os minerais pesados. São minerais que a origem foi o mar que jogou, isso há 2 milhões de anos, sei lá, e formaram as linhas de maré. A onda vem do mar carregando a areia, tá? Com ele vem os minerais pesados. Quando a onda perde a carga, ela volta, ela só traz o leve e deixa o mineral pesado. Entendeu? E é aí que a gente vai buscar os minerais pesados. Então ele está sempre na costa? Na costa, mas pode ser até 1 quilômetro longe da linha de maré de hoje. Entendi. Entendeu? Então quer dizer, há milhões de anos atrás ele deixou lá. A maré vinha até lá, até aquela região. E trazia, foi concentrando esses minerais pesados na zona, margeando o mar. Sempre ela ocorre perto do mar. Entendi. E o fato do Brasil ter essa costa enorme, talvez coloque o Brasil nessa... Está mais localizado no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Por quê? Porque a origem primeira das terras raras talvez fosse em alguma serra. Os rios carrearam para o mar. E o mar devolveu para a terra, onde nós estamos minerando hoje. E hoje vocês exploram nessa região seria uma região litorânea? Isso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. E você fala minerais pesados, para explicar para o nosso ouvinte, o telespectador, o que é o mineral pesado? Mineral pesado são principalmente a monazita, zirconita, rutilo e ilmenita. Tá. Como é que isso a gente... Desculpa, interromper o senhor. Não, pode. Como é que isso conecta com a nossa vida no dia a dia? Isso, veja bem. Nós separamos... esses minerais têm propriedades físicas diferentes. Nós não usamos processo químico até separar. Então ele tem um é magnético, o outro é eletrostaticamente compatível, não condutor, condutor. Então, por separação física, nós conseguimos separar os 4 minerais. Não tem produto químico? Você não mistura nada? Nada. Não é que nem o ouro, por exemplo? Não. Nem na mineração e nem na fabricação. Não entra nenhum produto químico. Tá. Aí você tirou esses produtos e ele vai para onde? Então, veja bem, a ilmenita, que é o maior constituinte dos minerais pesados, ela é usada principalmente para fazer pigmento branco.
Tá. o dióxido de titânio, porque ele é um titanato de ferro. A roupa vai... Não, mais para tinta. Toda Tinta. tinta branca tem óxido de titânio. Tá. Tá? O consumo é muito grande no Brasil, é um grande produtor de óxido de titânio. Então, qualquer tinta branca que a gente vai lá na loja, Não sei se inventaram alguma, 99% é. Tá. Então, Plástico branco, entendeu? Tá. Ele usa esse é um dos minerais. um dos minerais, usado também para fluxo de solda. Aquela capinha, sabe, eletrodo de solda, tem uma capinha. Aquela capinha é um fundente que é feito com dióxido de titânio. Não tinha a menor ideia disso. É. O rutilo a mesma coisa, acompanha essa mesma linha, porque também é um óxido de titânio puro. Tá? E a zirconita é um silicato de zircônio. Que Esse significa? é o filé mignon, vamos dizer assim. É o produto mais caro, mais nobre, que é usado na indústria cerâmica para fazer como opacificante cerâmico. O esmalte cerâmico, como todo esmalte, ele é transparente. Uhum. Então ele tem que ser opacificado para poder cobrir a massa que formou. Aí nós estamos falando de indústria de construção civil. Também, tudo que é azulejo tudo branco. Que é azulejo tem esse produto. Então ele tem uma massa de argila, vamos dizer. Uhum. Aí ele vai ficar cinza. O esmalte vai ficar transparente e vai aparecer o cinza. Então usa a zirconita para opacificar. Aí ela fica branca. Então, né? É? Isso é um mercado gigante. Bem grande, bem grande. E Toda quanto cerâmica que o Brasil usa. consome disso? Olha, a última estatística girava em torno de 22 mil toneladas ano. E nós somos autossuficientes, não? Produzimos aqui? Não. Como há uma deficiência desse minério no Brasil, houve um tempo grande que ficou sem produzir, substituíram alguns materiais, como argila, como o próprio dióxido de titânio, mas não dá uma brancura. Isso aqui tem esse produto? Tem. Esse esmalte branco o branco é a zirconita. Ponto.com, é bonito nossa xícara branquinha. Então, aqui, fica bacana. É. Agora, ele pode ser, ele tem os colorifícios que fabricam materiais cerâmicos para colorir a massa. Mas deixa eu entender aqui, esses 3 minérios aí, não é esse minério que a gente está vendo na mídia aí, que é do chip, do carro? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nada a ver. Esse é dia a dia da produção que vai para a indústria. Isso. Se bem que o rutílio e a eumenita pode ser usado em metalurgia. Tá. As ferroligas. Então o pessoal compra, tem cliente nosso que só faz ferroliga. Tá? Que é usada na indústria automobilística para determinado chapas, que o titânio confere um poder anticorrosivo. Antigamente, um Opala leva em 2 anos de uso e ele estava todo enferrujado. Hoje não acontece mais isso. Ah, era por causa disso? É, porque a chapa contém titânio suficiente para evitar essa corrosão. E nas praias, lá para a região praiana, você lembra? Isso vale para geladeiras também. Isso ainda vai acontecer, porque tem ferro, vai correr. Mas demora mais agora. Demora muito mais. Eu me lembro que antigamente a geladeira em casa, lá na praia, tinha uma casa de praia, todo ano já estava toda corroída. Hoje as chapas e os materiais, mesmo peças fundidas do carro, suspensão, cano de escapamento, etc., levam uma determinada quantidade de titânio para evitar essa corrosão. Então o consumo é muito grande. É impressionante como química está em tudo, né? Graças a Deus. Não, para o senhor, para mim não, porque química está em tudo. Você olha na sua vida, é química, né? Tem química. Agora me explica uma coisa, por que essa loucura então de, não, o Brasil tem que ser exportador, porque só o Brasil exporta, a China e o Brasil, não são esses minerais, são os outros, é outro mineral, é a monazita. Não. Também não é, desculpa a minha ignorância. Também não é. O Brasil hoje, a maior parte, quem tá trabalhando com monazita é só a ADL. Tá. Os outros minérios, a argila iônica, por exemplo, é um minério que está mais em evidência. Tem muita empresa estrangeira desenvolvendo pesquisa aqui, muito capital estrangeiro. A argila iônica contém terras raras, mas em ordem de ppm. O que é ppm? Partes por milhão. É muito pouco. Pouquinho. Tá? Para ter uma comparação, um minério, uma argila iônica que tem 10 ppm, tem 10 ppm por metro cúbico, 10 gramas por metro cúbico. Deve ser pouco. Pouco. A monazita tem 70% de terras raras. Entendi. Então uma tonelada tem 700 quilos de terra rara. Muito mais produtivo.
mais produtivo, mas também mais raro. Tá? Mas é esse material que faz o chip do carro? É isso que eu quero saber. Não. Eu quero chegar no que chip faz do carro. Ah, no chip do carro não. Aí entra o processo químico da monazita. Tá? A monazita tem que ser moída, purificada, atacada com soda cáustica, com ácido, dissolver, fazer o cloreto de terras raras. O cloreto contém todas as terras raras e você tem que separar. Agora, são 15 terras raras e 2 não são terras raras, mas são considerados, que é o ítrio. Mas isso não é o caso. O problema todo é a separação. Agora, nem todas as 15 são utilizadas. Entendi. Mas o que o mundo está procurando aqui? Neodímio e praseodímio, que é o essencial para fazer os magnéticos. Então eles são dois minerais principais. Posso falar que são minerais, cada um desses? Não. São elementos. São elementos. São dois elementos. Elementos que vão ser separados quimicamente. Estou que o jornalista entrevistando químico, essas coisas. A gente fala um monte de besteira, mas a dúvida são dois elementos. Razoável. E vocês trabalham com esses elementos? Não. Nós não. Nós estamos no macro. Tá. O projeto da ADL é abrir a monazita no momento. Tá. Abrir, que eu digo, é tratar quimicamente para produzir o cloreto de terras raras. E isso é que vocês exportam? Não, ainda não. Mas o Brasil, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar nesse processo. A Orquima implantou o tratamento químico da monazita no Brasil. Em 64, na Revolução, o governo implantou um sistema de controle. A Orquima produzia lítio, produzia outros minerais, os outros minerais pesados. O governo comprou a instalação do cloreto de terras raras porque tinha urânio e tório. Então, era considerado estratégico. E durante muitos anos, toda a produção da monazita, urânio e tório era entregue para o governo. Entendi. Então eu exportava, a Nuclemon exportava cloreto de terras raras para o Japão. Isso em 64? Não, na década de 70 que a gente começou a exportar. No período ali. Até 90. Tá? E agora esse mercado está aberto? Não, e aí foi fechada. A Nuclemon foi desativada. Até o final eu trabalhei na Nuclemon. Agora, é verdade que o Brasil tem esse... Quer dizer, se olhar assim, em termos geopolítico, né? O Brasil é o celeiro do mundo do ponto de vista agro, né? Nós alimentamos o mundo, né? Nós podemos também ter um diferencial e sermos um celeiro mineral nesse aspecto ou não? Celeiro, é discurso de... Não. O Brasil tem muita terra rara. Tá? E o solo brasileiro não está totalmente pesquisado. É muito pouco pesquisado, tem muita coisa por vir. Mas quase todos os países têm. As terras raras não é rara. É difícil de separar. O nome é bonitinho porque é difícil de separar os 15 elementos. Tá. Mas ela não é rara. Então tem outros países que têm. O Brasil já teve tecnologia para separar as terras raras. Perdeu a tecnologia. A Nuclemon foi a 4ª produtora mundial de terras raras. E por que nós perdemos? Porque acabou. Mas, assim, fechou. Vocês não pensam em investir? Sim, a USP não tem... Não. Não sei se a USP ou algum órgão... Não, a USP continua pesquisando. O Instituto de Energia Atômica tem um departamento e faz isso. Faz isso. Acontece o seguinte, quando a China descobriu, lá tem a argila iônica. Quando ela começou a produzir, o custo de produção dela era muito pequeno. Então, no mundo inteiro, no Japão, na França, Itália, Estados Unidos, o Molycorp, que era um grande produtor, Brasil. Bom, vamos montar uma fábrica na China porque é mais barato lá, mão de obra, não tem imposto, não tem... Tá? Então, todas elas concentraram na China. Entendi. A China é uma grande produtora, mas quem produz lá é Molycorp, é a Rony Poulan, entendeu? Não é a China. As empresas que foram para a China. Aconteceu no setor automobilístico. Isso, né? entendeu? Vê como eles entram fácil. Sim. Então, a Nuclemon deixou de produzir porque não podia concorrer com a China. Entendi. E nem tinha capital para montar uma fábrica na China. Então, a INB, que na época já era INB, tinha a fábrica lá de Buena, mas estava
não tinha capital para ir para a China. E vocês pretendem lá na ADL investir em fazer a separação Com aqui no Brasil? certeza, esse é o nosso próximo projeto que chamamos ADL2. ADL2, que é construir uma fábrica de separação. Separação da... Quando eu vejo separação assim, não. A abertura da monazita, quimicamente, para fabricar o cloreto. Tá. Na fabricação do cloreto, a monazita tem, junto com as terras raras, tem urânio e tório. O interesse do governo na época em implantar era para ter o urânio e para ter o tório. Para a usina. É. Tá. Então, nós vamos tirar, separar o urânio e o tório e o cloreto vamos tentar separar. É só para entender, quando você separa o cloreto, em termos de valor de venda do produto, ele é muito superior do que vender um material bruto? Com certeza. Muito melhor, seria muito melhor. Em termos de exportação para o Brasil? Sim. Se você abrir uma venda de cloreto terras raras, o mundo inteiro tem interesse. Entendi. E quanto é o investimento para que isso aconteça hoje, para você montar uma operação dessa? Dependendo do tamanho. Depende, né? Mas assim, dependendo o que vocês do têm tamanho. em mente? ADL. Estão falando de 100 milhões de dólares? Não, eu estou falando de 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Isso para operar de cabo a rabo. De cabo a rabo. E nós não temos hoje financiamento de BNDES ou teria que ser financiamento não. Hoje, privado? atualmente a ADL trabalha com capital próprio. Capital próprio. O que é difícil você encarar um projeto desse. Sim. Hoje o que vocês recebem, vocês reinvestem no processo. Nós já reinvestimos bastante. Já melhoramos bem o processo. Tá. Mas para mim chegar a uma monazita que seja apta a ser trabalhada quimicamente, eu preciso de um material com 98% de pureza. Entendi. Porque eu não posso gerar rejeito. Entendi. E a nossa monazita hoje tem 85, 90. Só aí eu tenho que fazer uma implantação de um novo processo para dar continuidade para a purificação. E quando você fala, é que eu estou vendo assim, é um galpão, é uma usina mesmo, é uma fábrica mesmo, que ela entra no processo. É uma fábrica. E é processo químico de depuração? Não, é tudo físico. Tudo físico. Tudo físico. Então não há risco de contaminação ambiental, nada. Não tem rejeito. Porque sempre essa questão, minério, sempre não tem rejeito, não tem nada, não tem poluição de água, não tem absolutamente nada. Todos os minerais pesados são insolúveis. Eles vieram do mar, se fosse solúvel já teria sido dissolvido. Então não sobra rejeito que possa contaminar a área. A própria área que a gente faz a mineração, quando recompõe, em cima tem plantação de açúcar, de mandioca. Você não perde nada. A recuperação é total. E assim, para a gente fechar nossa conversa, voltando para o agronegócio tem uma política estável de 30 a 40 anos que muda governo, mas mantém-se a política. O setor mineral hoje, sem criticar esse ou governo, ou aquele governo, nós temos uma política, porque o senhor falou, de 62, né, até 70, você tinha uma política desenhada, né? Sim. Hoje, nós estamos caminhando na direção de ter uma política? Eu acho que sim. Sim? Eu acho que sim. Você está olhando... Geral. Como uma política de Estado mesmo. Isso. Tá. E tem que ser, né? Tá, legal. Algum ponto que a gente deixou de falar aqui, que o senhor queria comentar? Curiosidade da química, da física, da matemática? Não, como você falou, das 17 terras raras, a evidência muda com o tempo. Há 10 anos atrás, o ítrio era um elemento químico que tinha muito interesse por causa dos supercondutores. Então o Japão estava desenvolvendo trem-bala, então ele tinha evidência. Era ver. Isso. Hoje já não. Então o preço do ítrio no mercado internacional caiu bastante. O sério é a mesma coisa. Eu separava o lantânio para a fábrica de catalisador da Petrobras. Hoje já tem outros catalisadores. Então a evidência das terras raras, da utilização, muda frequentemente. Entendeu? Hoje que está em evidência são os magnéticos. O didímio, que a gente chama, neodímio e praseodímio. Qual que o senhor falou outro dia, a gente estava conversando do lampião? Esse era o tório. Foi o início de tudo. A camisinha do lampião
Era de tório, era de um material Para vocês que são mais jovens, lampião é aquela coisa que a gente acendia no com querosene. Querosene acendia, tinha Então, fazia uma luz que brilhava. Brilhava, né? Muito. Então, era uma camisinha feita de nylon, mergulhada no nitrato de tório, deixava secar, ela ficava durinha, vinha num saquinho, não sei se você lembra disso. Lembro. Armava ali. Mais ou menos. Assim, eu lembro armava de ter ali visto, e queimava. O que acontecia? Queimava a tela de nylon e ficava uma cerâmica de tório. Que se batesse, ela quebrava. Lembra? Tinha que ter cuidado. Aí, quando ela aquecia, ela emitia luz. E aí, uma primeira aplicação de terras raras foi o sério. Acrescentando o nitrato de sério, a luz ficava mais branca. Aí descobriram, poxa, ela absorve toda a gama de cor, os comprimentos de onda, e fica só branco. Então aí começou. O vermelho da televisão, quando começou a televisão a cores, é que despertou o interesse pelas terras raras. Ou seja, o mundo evolui e a química acompanha, é isso? Se Deus quiser. Olha, nós conversamos com o Gilberto de Campos, foi uma aula aqui de química, eu estou até tonto, né? Tório, netório, itório, sei lá, mais tanta coisa que ele falou, mas é útil, é importante, o Brasil é um player que vai ser relevante no mercado global. Queria muito agradecer vocês, se você gostou do nosso conteúdo, acha que vale, dá o joia, compartilha com seus amigos e a gente volta numa próxima oportunidade para falar mais sobre esse assunto que são os metais raros, as terras raras. Terras raras. Obrigado, Gilberto.